E antes de falar sobre os tipos de sofrimento, a gente vai ver o que causa o nosso sofrimento, né? São causas internas ou causas externas, né? O que eu quero dizer com causa interna e externa? Quando a gente sofre porque a gente está passando por uma dificuldade financeira, por exemplo, esse sofrimento a gente tende a projetar causas externas. Então a gente justifica, muitas vezes, falando sobre a condição do país, sobre o chefe, sobre, enfim, a gente tenta justificar com ações externas. Mas a causa do sofrimento, ela é muito mais interna, de uma insatisfação, do que externa, tá? Então isso é uma coisa interessante a gente ver, que muitas vezes a gente está jogando a culpa de a gente estar sofrendo porque eu tô com frio no tempo, ou que eu não sei lidar com o frio, né? E então, assim, só para a gente poder distinguir que as causas do sofrimento, elas são totalmente internas, né? O externo, ele não influencia na sensação que eu tenho do sofrimento, tá? Então, tendo esse conceito, né, claro, a gente vai falar sobre os 3 tipos de sofrimento. Então agora eu vou falar os 3 tipos de sofrimento e como que isso pode estar chegando para você, sendo interpretado por você, tá? Então, o primeiro tipo de sofrimento é o que eu chamo de sofrimento, que é o sofrimento mais comum, é o que você sente de sofrimento do corpo e da mente. Então, dores físicas, você sente fome, você sente sede, você sente, se alguém te der um beliscão, você vai sentir dor física, e tem as dores mentais, né? Então, dor de cabeça, cansaço, fadiga, e tudo isso acaba gerando em você um tipo de sofrimento, seja do corpo ou da mente. O que eu falo muito do burnout também é quando a pessoa tem um estresse mental tão grande que isso leva a uma incapacidade, muitas vezes física, né, de enxaqueca. Então, é muito também interessante a gente observar que esse tipo de sofrimento, que é o primeiro, que é o mais comum, que as pessoas conhecem como sofrimento, ele é muito mais de causas mentais do que físicas, né? Então a gente tem muito mais sofrimento mental do que físico, tá? E como que a gente alivia esse sofrimento? Normalmente, se você está com uma dor de cabeça, você vai lá e toma um remédio, né? Ou se você tá ocioso, ansioso, você vai lá e come alguma coisa. Tem gente que usa compras, né, como um alívio desse sofrimento. Então a gente tem alguns gatilhos que fazem com que a gente queira aliviar esse tipo de sofrimento, né? E tem um outro tipo de sofrimento, que é o segundo tipo, que é interessante você entender, que chama o sofrimento da mudança, né? Ele não é um sofrimento por si, né? Ele em si não causa nenhum tipo de sofrimento, mas esse tipo de sofrimento, ele diz que mais cedo ou mais tarde você vai sentir um sofrimento. Então, vou dar um exemplo. Tomar água é bom. Você está com sede, você toma uma água, você sente um prazer. Só que se eu ficar te dando um copo, 2 copos, 3 copos, 4 copos, vai chegar uma hora que esse prazer, que te causava prazer, vai trazer um sofrimento. Ele não vai ser mais agradável. Então, o que o sofrimento da mudança ele diz, né? Muito daqueles alívios que as pessoas usam no primeiro tipo de sofrimento, que é o mais comum, eles vêm como gatilhos para esse segundo tipo de sofrimento. Então, vou dar um exemplo. A pessoa, ela quer comprar, né? A compulsão ela sente um prazer na hora de fazer compras, né? Vai chegar uma hora que ela vai ficar cada vez mais buscando esse tipo de prazer, mas que aquilo que dava um grande prazer, vai chegar uma hora que não vai ter mais o mesmo prazer. E ela vai estar sempre comprando, e aí o prazer vem, aí depois ela não quer mais. Vou dar um exemplo com comida, né? Você come, aí você alivia, né, o sofrimento. Aí se você continuar comendo, vai chegar uma hora que isso vai se transformar, às vezes, numa culpa, né? Então eu falo que a gente tem 3 níveis desse tipo de sofrimento, né? 3 segmentações, que são os prazeres sensoriais, né? Você vai buscar formas de, por exemplo, beber água, ter algum tipo de carinho, escutar uma música boa, alguma coisa para elevar as sensações do seu corpo com relação a esse sofrimento. Tem o alívio que são através de bens materiais, né? Então, compras, pensa assim, né? O dinheiro em si, né? Então, os bens materiais, às vezes a gente pensa assim, né? Quanto mais dinheiro a gente tem, mais dinheiro a gente quer, né? Então, é esse sentido que mais cedo ou mais tarde vira um sofrimento, porque aí a busca por ter esse dinheiro, que não tem nada de errado, então não tem nada de errado em você aliviar o sofrimento com esse prazer, não é isso que eu tô falando, mas é só para você entender que esse tipo de prazer ele não se sustenta,
né? Ele é um alívio temporário. Ou uma criança, quando recebe um brinquedo novo, né? Ela fica feliz, né? Só que mais cedo ou mais tarde ela não quer mais brincar com aquele brinquedo, ela quer um brinquedo novo, né? Então, e existe um terceiro tipo, né, dessa segmentação desse sofrimento da mudança, que é o conhecimento da própria imagem, né? Muitas pessoas buscam esse tipo de prazer, né, para aliviar um sofrimento. Então, vou te dar um exemplo, é como se alguém falasse assim: nossa, você é inteligente, ou você é legal, nossa, você é divertido. Quanto mais você sabe disso, né, chega uma hora que não se sustenta, né? Não basta eu falar uma vez, você é legal ou você é inteligente. É como se você sempre quisesse esse estímulo, porque ele não se sustenta. Não basta uma pessoa falar que você é legal, você precisa de mais pessoas sustentando isso. E isso acaba virando um sofrimento para você, porque você busca esse tipo de aceitação. Então, o sofrimento da mudança, esses 3 tipos, né, que são os prazeres sensoriais, os bens materiais, o reconhecimento da própria imagem, eles não são sofrimentos em si, não tem nada de errado com eles, mas mais cedo ou mais tarde eles vão virar um sofrimento ou não vão se sustentar. Então, é só para você entender essa categoria que muitas pessoas não param para pensar ou ver por essa ótica, né? E o terceiro tipo de sofrimento, que esse é o que poucas pessoas têm essa consciência, ele chama, a gente dá o nome de o sofrimento que tudo permeia, né? O que quer dizer esse conceito? Não importa onde você esteja, onde você vá, você vai se levar junto. Então, muitas pessoas que sofrem no trabalho, ou sofrem num relacionamento, ou estão infelizes com a sua condição de vida, elas buscam algo externo. Então, elas mudam de país, elas querem mudar de relacionamento, elas querem mudar de trabalho, arranjar um novo emprego. E ok, né, a pessoa que fez essa mudança, mudou de relacionamento, mudou de carreira, ela fica feliz por um tempo, né, porque mudou o contexto, o ambiente ali. Mas dá um período e parece que as coisas voltam, parece que o relacionamento que mudou tem os mesmos problemas ou outros problemas e começa a ficar ruim de novo. Ou o trabalho também, aquele chefe que era ruim, você mudou de empresa e continua, parece que é outro chefe, outros problemas, mas continua ruim. Porque o sofrimento que tudo permeia diz que você vai se levar junto. Então, se você tem alguma insegurança, medo, rancor, ciúmes, prepotência, arrogância, qualquer sentimento que você tenha interno, não adianta você mudar o ambiente se você não mudar o que você está levando para esse ambiente, que é você. Você muda o nome, você muda a situação, mas os problemas continuam. Então, você entender esse conceito de sofrimento talvez seja a resposta para algum tipo de questão que você está lidando, né? Poxa, eu mudo de emprego, mudo de relacionamento e parece que continuam os problemas. Acho que, né, tem alguma coisa errada. Então, é para você entender que se você não lidar com as questões internas, e é aquilo que eu te falei, que a gente falou no começo do vídeo, as questões do sofrimento, elas são muito mais internas do que externas. Tem causas externas que ativam, mas a sensação do sofrimento, ela é interna. Então, não adianta você mudar de emprego, mudar de relacionamento, mudar de país, se você não resolver essas questões internas, que muitas vezes são questões mentais ou emocionais, tá? Então, esses são os 3 tipos de sofrimento, e você entender essa segmentação faz com que você olhe para situações da sua vida de uma forma mais responsável, né? Então, você sabe aquilo que eu falei, não tem problema você aliviar um sofrimento com um prazer sensorial ou com bens materiais. Só que se você tornar consciente que você está fazendo isso, ou se quando você mudar de emprego, ou mudar de país ou de cidade, você tiver essa consciência de que você está se levando junto e que as causas daquele sofrimento são internas, faz toda a diferença para você saber lidar com o seu dia a dia e buscar formas de você fazer escolhas que aliviam de fato esse tipo de sofrimento. E aí no próximo vídeo a gente vai comentar um pouquinho que é essa charada, né? Então tá, eu sei disso, já entendi os tipos de sofrimento, então como que eu faço para parar de sofrer e ser feliz ou ter qualidade de vida? Então fica o convite aí para o próximo vídeo.